Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Estamos aqui na nossa EBD online, né? Nós estamos aí na nossa EBD online. Nós estamos nos preparando para voltarmos com a nossa EBD presencial agora no mês de março. Então fique atento aí às próximas informações a respeito disso. Mas se você é do grupo de risco, você ainda não tomou a vacina, você ainda não pode retornar nesse tempo, não fique preocupado, porque a nossa EBD online ela vai continuar apesar da nossa EBD presencial, tá joia? A nossa oração é que a vacina chegue para todos, para que logo nós possamos estar totalmente de volta em nossas atividades presenciais. Hoje nós chegamos à nossa quarta lição da nossa revista Palavra e Vida, a série Recomeçar. 2021 está sendo um ano de recomeço para muita gente, não é? Depois de 2020 e de tudo aquilo que nós vivemos. E o nosso tema de hoje é um tema muito interessante. Ele traz assim a lição 4 da nossa revista, ouvindo as pessoas certas. Quando nós desejamos caminhar com Deus, quando nós desejamos recomeçar algumas coisas em nossa vida, quando nós desejamos realmente andar debaixo da vontade do Espírito Santo, nós precisamos ter muito cuidado com isso daqui, ó, com os nossos ouvidos, com aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós recebemos para nós através da nossa audição e que muitas vezes nós cultivamos no nosso coração. Nós não podemos dar ouvidos a tudo aquilo que nós ouvimos por aí, porque muita coisa que nós ouvimos não vem de Deus, né? Quantas palavras você já recebeu aí que magoaram o seu coração, que destruíram uma parte de você, não é verdade? Então essa lição de hoje ela vem num momento muito especial, onde nós estamos recomeçando muitas coisas nesse novo ano. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos tão somente para as pessoas certas. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. O nosso texto de hoje, convido você a abrir a sua Bíblia, é Esdras, o capítulo 5, os versos 1 a 2. Hoje eu estou usando aqui a minha Bíblia NVI, tá bom? Nova versão internacional. Esdras, o capítulo é o número 5, os versos 1 a 2 dizem assim, olha. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Versículo 2. Então Zorobabel, filho de Sealtiel e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. O que acontece, meus irmãos? Você, no primeiro momento, você pode ler esse texto e não entender ou achar que não há algo de importante dentro desse texto, mas esse texto aqui é importantíssimo para a nossa vida e para aquilo que nós queremos falar aqui hoje. Nós sabemos que nós estamos estudando tanto o livro de Neemias como o livro de Esdras, e nós sabemos então que depois do cativeiro babilônico, Deus dá a oportunidade para o povo voltar para Jerusalém e reconstruir a sua nação, não é verdade? Reconstruindo a cidade de Jerusalém, eles reconstruiriam a nação, né? Uma cidade muito importante para toda a nação de Israel. E ao reconstruir a cidade, eles reconstruiriam as muralhas, reconstruiriam o templo, que é o foco da nossa lição hoje, e com isso a adoração voltaria a acontecer em Jerusalém, no templo do Senhor. Mas o que acontece, meus irmãos? Muitos hebreus, eles voltam do cativeiro babilônico, eles voltam para Jerusalém e eles querem começar a reconstruir ali o templo. Porém, alguns samaritanos se levantam, algumas pessoas que em teoria deveriam ser aliados daqueles hebreus para a reconstrução do templo,
E os hebreus começam a dar ouvidos a eles. E eles começam a dar muitas desculpas, né? E eles começam a colocar no ouvido dos hebreus que aquele não era o tempo para a reconstrução do templo, né? Porque a economia estava mal, a política não havia sido ainda restituída em Jerusalém na mão dos hebreus totalmente. Então eles, apesar deles deles terem a aparência de aliados dos hebreus, né, principalmente os samaritanos, eles começam a influenciar os hebreus para o mal. Os hebreus eles não seguem com a reconstrução do templo. A reconstrução ela fica parada por 16 anos. Olha só, às vezes a gente vê algumas coisas na Bíblia e parece que está tudo acontecendo muito rápido, não é verdade? Mas não. A reconstrução do templo fica parada por 16 anos. Porém, né, eles ouvem ali esses tititi, né? E eles param com a reconstrução do templo, mas eles não param de reconstruir suas próprias casas. E eles começam a construir casas luxuosas, né? Eles começam a construir para si mesmos do bom e do melhor. E deixam a casa de Deus abandonada. Você com certeza conhece essa passagem, onde Deus ele questiona o povo. Vocês constroem para vocês aí casas maravilhosas, né? Mas e o meu templo que está completamente abandonado, né? Abandonado, precisa ser reconstruído. E aí, como fica? E aí, meus irmãos, Deus levanta então esses homens aqui, olha, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Então nós vemos de um lado os samaritanos e alguns outros homens que tinham a aparência de aliados dos hebreus, dando maus conselhos aos hebreus, levando a uma parada, a uma pausa na reconstrução do templo. E do outro lado nós vemos finalmente, né, depois de 16 anos da obra de Deus parada por tanto tempo, e aí, meus irmãos, quando o templo não é reconstruído, a adoração não acontece, e aí o povo começa a se desviar nos seus caminhos, né, logo depois de sair do cativeiro babilônico. E aí nós vemos então Ageu e Zacarias levando novamente profecia, palavra de Deus para essa gente. E aí eles se despertam. Eles não podiam ter parado com a reconstrução do templo. E aí eles recomeçam a reconstrução do templo. Eles começam a reconstrução do templo. Então Zorobabel, filho de Selatiel, e Jesua, filho de Jeozadak, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Por quê? Porque deram finalmente ouvidos a quem importava. Pararam de dar ouvidos a quem só tinha palavras de desânimo, de destruição, não é? Que eram ali os samaritanos. A economia está ruim, a política está ruim, não é o momento de reconstruir o templo. E começaram então a dar ouvidos aos homens de Deus. E aí o templo foi reconstruído. E aí o povo começou a ter novamente comunhão com o Senhor. Meus irmãos, essa é uma breve introdução. O texto é um texto um pouco complicado, então eu tentei simplificar um pouco para você entender melhor o que está acontecendo aqui. Mas o contexto é esse, né? O povo de Israel, após um grande período de cativeiro de 70 anos, tem a oportunidade de recomeçar. Mas ao dar ouvidos a quem não poderiam dar ouvidos, eles não recomeçaram. Ficaram ali com a vida parada, principalmente a vida de adoração, né? Porque a reconstrução do templo é um símbolo do recomeço da comunhão do povo com seu Deus. Lembrando que o povo ficou lá no cativeiro babilônico exatamente porque haviam quebrado a comunhão com Deus. Aqui o que nós vemos é uma oportunidade de recomeçar, e eles dão ouvidos a quem não deveriam e ficam então aí parados por muito tempo, né, nessa missão de reconstruir os vínculos com o Senhor. Eu pergunto para você nessa manhã, você já deu ouvidos a quem não podia ter dado ouvidos? Às vezes nós agimos assim, não é? Precisamos de um conselho, estamos passando por momentos difíceis, como o povo estava passando aqui, e acabamos dando ouvidos a quem nós não deveríamos dar ouvidos. E aí seguimos o conselho daquela gente, quebramos a cara. O que nós vemos aqui nesse texto, nessa passagem, é que o povo de Deus dá ouvidos à palavra daqueles samaritanos, eles param com a construção do templo, não é?
não dão ouvidos a quem deveriam dar ouvidos, que eram os homens de Deus, os profetas do Senhor, mas isso tem um preço. Isso tem um preço. A comunhão é enfraquecida e eles são até mesmo, em certa medida, castigados pelo Senhor. Né? A nossa lição ela fala mais um pouquinho sobre isso lá para frente. Eu não quero entrar muito a fundo nisso, mas é importante que você saiba que o povo acabou sofrendo porque deu ouvidos a quem não deveriam. Deveriam ter dado ouvidos a Deus, não deram ouvidos e aí pagaram um preço muito alto. Olha, 2021 está aí, nós estamos recomeçando muita coisa, você está tocando a sua vida, mas é muito importante que em todas as áreas da sua vida, presta atenção nisso, vem para mim, em todas as áreas da sua vida, na área profissional, na área espiritual, na área emocional, né, com quem você vai se relacionar, você precisa dar ouvidos às pessoas certas. Porque muitas vezes você dá ouvidos a quem não devia e aí você quebra a sua cara, faz um investimento que não deveria, se relaciona com quem não deveria e aí vem o peso, né? O peso da irresponsabilidade. Essa é a palavra-chave da nossa lição de hoje. A irresponsabilidade com a nossa própria vida. Mas vamos lá, meus irmãos. Quem são então as pessoas certas, né? A nossa lição traz pra gente aí. Quem são as pessoas certas? Para quem nós devemos dar ouvidos na nossa caminhada, né? Quando nós pensamos sobre a quem devemos ouvir, pode ser que de forma imediata tenhamos em mente a orientação apresentada por Deus no momento da transfiguração. A ele ouvi, Mateus 17, versículo de número 5. Então o fato é, nós devemos ouvir homens e mulheres de Deus. Gente comprometida com o Senhor. Gente que vai nos jogar para cima. Gente que tem um relacionamento com Deus e que não vai deixar a gente andar no escuro. O povo ouviu quem não tinha comunhão com Deus e o povo começou a andar no escuro. O povo começou a se distanciar do Senhor. O povo começou a construir suas próprias casas em detrimento à casa do Senhor. Isso significa, isso simboliza que o povo começa, por ter ouvido as pessoas erradas, a cuidar dos seus próprios interesses e deixar os interesses de Deus de lado. E olha, mais importante, meus irmãos, do que os nossos interesses, são os interesses de Deus para nós. Eles precisam se cumprir. Eles são o caminho da bênção, eles são o caminho da nossa comunhão com o Espírito Santo. Devemos dar ouvidos então, meus irmãos, para a gente que tem compromisso com Deus. É muita gente ao nosso redor que não tem compromisso com Deus, e gente que não tem compromisso com Deus não guarda os princípios de Deus, não tem a visão de Deus, os pensamentos são pensamentos do mundo, os valores são valores do mundo, e se nós somos cristãos, nós não podemos dar ouvidos para esse tipo de gente, porque em um momento ou outro, quando nós damos ouvidos para esse tipo de gente, nós começamos a caminhar fora da vontade de Deus. Porque os princípios de quem não tem um relacionamento com Deus é diferente dos princípios que nós devemos ter. Então guarda isso no seu coração. Quem são as pessoas certas? Aqui no nosso texto nós vemos que o povo ouviu os samaritanos, começou a andar errado, 16 anos andando errado, mas agora eles dão ouvidos ao profeta Ageu e ao profeta Zacarias e finalmente eles retornam ao centro da vontade do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que é muito importante, diz aqui o autor da nossa revista, e eu concordo com ele, não é? Falando bonito, eu corroboro com ele, ó, o pastor está culto nessa manhã. Eu concordo com o autor da nossa revista, que é por isso que nós precisamos nos cercar de pessoas certas. Nós precisamos nos cercar de gente que tem compromisso com Deus. Quanto mais pessoas que não têm compromisso com Deus ao seu redor você mantém, mais fácil é de você escorregar, mais fácil é de você cair, mais fácil é de você se distanciar da vontade de Deus para a sua vida. Então se cerque de gente de Deus, se cerque de gente comprometida com Deus. Os profetas Zacarias e Ageu, eles chegam aqui
tanto para Zorobabel, né, que era o líder ali dos hebreus nesse momento, e para Sealtiel também, e também Jesua, e eles jogam eles para cima de certa forma, eles dizem, olha, vocês deram ouvidos há 16 anos seguidos para esses samaritanos, eles diziam que não era o momento de reconstruir o templo, mas sem o templo não tem comunhão com Deus, não é? Vocês estão apegados aos problemas políticos, aos problemas econômicos, vocês estão esquecendo que Deus é o dono da prata, é o dono do ouro, Deus vai suprir todas as coisas. Então, Ageu e também Zacarias coloca o povo de pé e mostra para eles que Deus estava com eles, independente de ser um momento bom ou ruim, independente da política estar bem ou mal, independente da economia estar bem ou mal, ou seja, eles são bons amigos. Ao passo que os samaritanos estavam afastando o povo de Deus da comunhão com Deus, apesar que lá atrás, se você se lembra das lições anteriores, quando eles pediram para reconstruir a cidade junto com os hebreus, eles disseram assim, nós servimos o mesmo Deus. Cuidado com isso, né? Cuidado com isso. O apóstolo Paulo, alguns milênios de anos depois, ele vai dizer assim, né? Não chega a alguns milênios, né? Mas há cerca de 1000 anos depois, de 700 a 1000 anos depois, o apóstolo Paulo vai dizer, haviam pessoas que estavam no meio de nós, mas não eram um de nós. Assim os samaritanos agiram aqui com os hebreus. Pediram para reconstruir a cidade juntos, porque tinham o mesmo Deus, cultivavam da mesma fé, mas no final das contas afastou os hebreus da sua missão. Afastou os hebreus, convenceram os hebreus de que não deviam reconstruir o templo naquele momento. Mas espera aí, a orientação de Deus deveria se sobrepor a qualquer palavra. E ainda lá na Babilônia, né, você vai se lembrar disso, Deus ele tinha dado a palavra que Jerusalém seria reconstruída. E aí? Que coisa é essa? Não, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Deus já havia tocado o coração de Neemias. Deus já havia dado a garantia de que Jerusalém seria reconstruída. E por que esse povo deu ouvido para esses samaritanos de que não era o momento da reconstrução? Então cuidado, porque eles tinham a aparência, os samaritanos, eles tinham a aparência de gente que tinha compromisso com Deus, mas eles não tinham. E aí eles puxaram os seus irmãos para o mau caminho. Olha, presta atenção nisso. Eu já vi tanto isso na minha caminhada cristã. Gente dentro da igreja, gente que tinha aparência de cristão, que levou para o mundo outras pessoas que se diziam servas do Senhor. E essas pessoas se desviaram mesmo, estão afastadas, não estão caminhando com o Senhor, porque deram ouvidos a quem tinha apenas aparência de servos de Deus. Esses samaritanos aparentavam ter compromisso com Deus, mas eles não tinham não. Então cuidado com quem você tem dado ouvidos, né? Se cerque de gente que verdadeiramente tem relacionamento com Deus. Aqueles que estão lá no mundo, que não têm compromisso com Deus, você já tem certeza que eles não têm compromisso com o Senhor. Mas dentro da igreja também tem gente que não tem compromisso com Deus. E aí, olha, presta atenção, isso é importante, hein? Cuidado com essas pessoas também. Porque muitas vezes a pessoa pode estar dentro da igreja, não ter um compromisso com Deus e te afastar do seu relacionamento com o Senhor. Então, muito cuidado com isso. Eu penso que a lição de hoje ela é brilhante. A lição de hoje ela é pontual, ela é cirúrgica, ela toca em um assunto muito importante que às vezes a gente evita de falar dentro da igreja. Porque nós batemos muito na tecla de que não devemos nos unir a um julgo desigual, né? E aí a gente pensa sempre no mundo como um julgo desigual. Não estou falando só de casamento, não. Não devemos ter parceria com um julgo desigual. Mas saiba que dentro da igreja também existe julgo desigual. Dentro da igreja também existe gente que não tem compromisso com o Senhor. Então você, ao dar ouvidos para seja quem for, crente, aí cai bem essa palavra crente. Crente ou não crente, antes de tudo procure saber se essa pessoa tem relacionamento com Deus. Pastor, mas eu não tenho como saber se a pessoa tem relacionamento com Deus. Espera aí, quase 1000 anos depois, assim como Paulo, Jesus nos ensinou a saber se alguém tem relacionamento com Deus. Ele disse, pelos frutos vocês conhecerão as árvores. É
claro que você sabe se alguém que está dentro da igreja tem relacionamento com Deus. Ainda mais quando você vai ganhando intimidade com a pessoa. Você vê que a pessoa é crente, mas ela mente, ela xinga, ela faz coisas erradas, ela é batizada. Mas isso não significa que ela seja cristã. Então cuidado, se cerque de pessoas que produzam bons frutos. Se cerque de pessoas que realmente possuem um excelente relacionamento com o Senhor. Porque essas pessoas, a exemplo de Ageu e de Zacarias, vão te colocar para cima, vão te ajudar a recomeçar, vão te ajudar a caminhar, vão te ajudar a acertar, até mesmo em meio às adversidades. Amém? Vamos avançar? Aqui o autor ele traz para nós que pessoas certas são pessoas cheias do Espírito Santo. Eu já falei sobre isso em Esdras, no capítulo 5, no versículo 1, nós vemos logo Ageu e Zacarias. E depois o autor ele nos diz também que pessoas certas apresentam palavras de encorajamento e de consolo. Isso é bacana, não é? Eu não estou dizendo que aquele que tem relacionamento com Deus vai mentir para você, né? Às vezes as coisas estão ruins e ele vai mentir para você dizendo que está bem. Não é nada disso. Aquele que tem relacionamento com Deus, ele vai te mostrar que ainda que as coisas não vão bem ou não estejam indo bem, Deus está conosco, mesmo dentro do problema. Os samaritanos viram para os hebreus e dizem: olha, vocês não podem reconstruir o templo agora. A economia está ruim, a política está ruim. Mas na verdade o desejo deles era desmotivar o povo à reconstrução do templo e da adoração. Mas Zacarias e Ageu são diferentes. Eles chegam, eles falam que o templo tem que ser reconstruído. Os hebreus eles estão ali já cheios, das palavras dos samaritanos e dizem: olha, mas a economia não está bem, a política não está bem. E aí os profetas de Deus dizem: peraí, Deus é o dono do ouro e da prata. Vocês estão com medo de quê? As coisas não estão bem, mas Deus está conosco, está com vocês, mesmo quando as coisas não vão bem. Amém? Esse é o conselho de um servo do Senhor. E eles não estão falando da boca para fora. De fato, eles criam, eles tinham fé, Estamos falando tanto sobre isso. Eles tinham fé que a partir do momento que eles recomeçassem a construção do templo, ou a reconstrução do templo, Deus iria prover todas as suas necessidades. Então, pessoas certas apresentam palavras de encorajamento. Amém? Terceiro, eu acho que na nossa lição é segundo, Porque aqui o primeiro ponto seria a introdução. Você está sem a revista, eu estou tentando adaptar para você que está sem a revista. Mas vamos lá, em segundo, Em primeiro lugar, eu disse para você que você deve ouvir as pessoas certas. Agora, em segundo momento, eu quero dizer para você que ouvir requer disposição para obedecer. Em primeiro lugar, seja o que for que você esteja passando na sua vida, dê ouvidos às pessoas certas, quem produzem frutos do Espírito Santo, quem tem comunhão com o Senhor de verdade. Mas segundo, lembre-se que ouvir requer disposição para obedecer. Aqui no versículo 1 de Esdras 5, esse texto um pouco confuso, que parece que não está falando nada, mas tem segredos importantes aqui dentro do texto para você. No versículo 1, nós vemos Ageu e Zacarias motivando o povo, aconselhando o povo a reconstruir o templo. No versículo 2, nós vemos automaticamente Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, recomeçando a reconstrução do templo. Automaticamente, Automaticamente, tanto Zorobabel como Josadaque, que são os dois líderes dos hebreus, eles recomeçaram, eles deram ouvidos à voz profética, eles deram ouvido à voz dos profetas na hora e automaticamente recomeçaram a construção do templo. O que eu quero dizer para você é que eles não ficaram na teoria, ouviram a profecia, ouviram os profetas, ouviram o conselho daqueles que tinham comunhão com o Senhor e ficaram pensando: será que a gente deve reconstruir o templo? Não. Eles ouviram a orientação dos servos de Deus. Eles tinham certeza que Ageu e Zacarias eram servos de Deus, profetas do Senhor. Então eles não tinham tempo a perder.
automaticamente eles retomaram a reconstrução do templo. Diz assim a palavra, olha. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Ageu e Zacarias também não deixaram eles na mão, né? Orientaram, mas também ajudaram. Mas eles deram ouvidos e colocaram em prática aquilo que eles ouviram. Então, quando você se aconselhar com um servo de Deus de verdade, coloque em prática. Coloque em prática. Olha, presta atenção nisso que eu estou falando com você. Várias vezes eu já passei por isso no ministério. De pessoas me pedirem aconselhamento, de pessoas pedirem gabinete pastoral para se aconselhar, porque estão com uma dúvida tremenda sobre algo. E aí a gente dá o aconselhamento bíblico, né, aquilo que é mais próximo da Bíblia Sagrada, e a pessoa faz 100% do oposto daquilo que lhe foi aconselhado. Conselho para quê? Então, para quê? Não é? Para quê? Se você está procurando os servos de Deus para um aconselhamento, tem certeza que essa pessoa é serva de Deus, vê nela os frutos do Espírito Santo, você não adianta você se aconselhar e fazer diferente do que a pessoa te aconselha. Eu vou dizer para você que não poucas vezes eu vi muitas dessas pessoas quebrando a cara, tá? E não falo isso com alegria, mas falo isso com tristeza, porque Deus colocou os seus servos nesse mundo para ajudarem uns aos outros. Um ao outro ajudou, ao seu companheiro disse: esforça-te. Não é? E aí a gente ajuda as pessoas, mas as pessoas não dão ouvidos e acabam quebrando suas caras. Né? Cuidado com isso. Essa lição de hoje, meus irmãos, não é leite, como diz o apóstolo Paulo. Essa lição de hoje, ela é carne. Ela é alimento para cristão maduro, para cristão que tem dente e não para bebezinho. Vamos lá? Versículo 3. Em terceiro lugar, ouvir sem obedecer traz sérias consequências. Em Ageu, no capítulo 1, versículos 5 a 11, nós vemos sobre isso, né? Outro livro de profetas, não é o nosso estudo de hoje, mas nós vemos, meus irmãos, que Deus acabou trazendo castigo sobre essa gente. Né? Deus trouxe castigo, porque eles preferiram dar ouvidos a quem não tinha um relacionamento com Deus do que consultar o Senhor antes. O povo não consultou o Senhor para parar a construção do templo, simplesmente pararam. Simplesmente pararam. E aí o peso de Deus veio sobre eles. Então não se esqueça, né? Que ouvir sem obedecer traz sérias consequências. Por causa da negligência deles com o Senhor e sua casa, o Senhor não derramaria suas bênçãos. Então a gente precisa, né, tratar esse assunto com muita seriedade. Em quarto lugar, certo? Ou terceiro? Estou perdido. Minha numeração está diferente. Vamos lá. Vamos lá, recapitulando, hein? É porque eu estou falando a numeração da minha cabeça. Em primeiro lugar, quem são as pessoas certas para a gente dar ouvidos? Aqueles que têm compromisso com o Senhor, que produzem os frutos do Espírito Santo. Em segundo lugar, ouvir requer disposição para obedecer. Se você está procurando um servo de Deus para se aconselhar, ver que essa orientação vem de Deus, não adianta você se aconselhar e fazer diferente daquilo que ele aconselhou. Terceiro, ouvir sem obedecer traz sérias consequências, não é? Deus deixou de abençoar o povo porque eles não deram ouvidos à voz dos profetas. E em quarto lugar, ouvir exige compromisso e empenho. Em Ageu, no capítulo 1, 13 a 15 e Esdras 5, 2, nós vemos sobre isso. Aquele povo, ao ouvir agora, né, nós vemos aqui no versículo 2, que Zorobabel e também Josadaque deram ouvidos aos profetas e eles então agora se empenharam na reconstrução do templo. E de fato o templo ele foi reconstruído. E essa reconstrução
reaproximou o povo do Senhor. Essa reconstrução colocou o povo de volta na comunhão com o Senhor, porque deram ouvidos agora às pessoas certas, né? Depois de 16 anos de sofrimento, né? De problemas econômicos, políticos, que eles não sabiam o motivo, mas o motivo dos problemas econômicos e políticos, que eles não reconstruíam o templo porque estavam passando por problemas econômicos e políticos. Pelo menos foi isso que os samaritanos disseram para eles: olha, não é o momento. Eles deram ouvidos e não reconstruíram o templo por esse motivo. Agora eles descobririam que esses problemas, os problemas econômicos e políticos, eram na verdade uma forma de disciplina, de castigo de Deus, porque eles não deram ouvidos à voz dos profetas. E agora, quando eles deram ouvidos finalmente a Ageu e Zacarias, né? Lá eu estou falando dos profetas antes de Ageu e Zacarias, agora eles dão ouvidos aos novos profetas que Deus levanta, Ageu e Zacarias, eles começam a prosperar. Eles conseguem reconstruir o templo, eles conseguem se reaproximar do Senhor. E lá em Ageu, no outro livro lá, você pode ler na sua casa, no capítulo 1, versículo 13, o Senhor diz: eu estou com vocês. Amém? Não tem problema político, não tem problema econômico. Assim como disseram meus servos, pessoas certas, bons conselheiros, Ageu e Zacarias, de fato, eu estou com vocês. Que coisa maravilhosa, não é, meus irmãos? Quero concluir a nossa lição dessa manhã. Ela é uma lição um pouquinho complicada, não é? Mas eu tenho certeza que ela fala ao seu coração e fala ao meu coração. Se você pegar a revista para ler, você talvez vai achar uma leitura um pouco difícil, é realmente bastante teológica. E eu tentei simplificar ao máximo para você, para dizer para você o seguinte, né? Numa linguagem muito simples, né? Que é aquilo que nós precisamos. Cuidado para quem você tem dado ouvidos na sua vida. Seja o que for, seja aquilo que você tem que recomeçar, seja aquilo que você quer fazer, seus sonhos, seus projetos, sua caminhada, sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida profissional. Cuidado para quem você tem dado ouvidos. Para pensar e agir. Quem são as pessoas que nos cercam? Se cerque de pessoas que realmente têm um compromisso com o Senhor. Ah, mas são crentes. Cuidado com isso. Os samaritanos também pareciam ser servos do Senhor, mas deram um mau conselho, não é? Um conselho ruim para eles, para os hebreus. Porque de fato eles não tinham um relacionamento profundo com o Senhor nesse momento, nesse tempo, não é? Se cerque de pessoas que produzam frutos do Espírito Santo, que você possa confiar que realmente são compromissadas com o Senhor e boas conselheiras. E finalmente, será que nós estamos dispostos a obedecermos, e aí eu digo obedecermos às orientações de Deus? Às vezes as orientações de Deus são contrárias à nossa vontade, mas nós precisamos obedecê-la, porque esse é o segredo do sucesso. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Lição 4. Ouvindo as pessoas certas. Dê ouvidos às pessoas certas. E certamente, com certeza, você será muito, muito, muito abençoado, abençoada, próspero e próspera em todos os seus caminhos. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Pai, muito obrigado. Que lição maravilhosa, Pai. Nos ensina a darmos ouvidos tão somente, ó Pai, às vozes de pessoas que possuem um compromisso verdadeiro e profundo com o Senhor. Sabemos que aqueles que não têm compromisso contigo, ó Pai, ao aconselharem alguém, aconselham segundo os seus próprios princípios e valores, e isso não é interessante para nós. Queremos seguir, queremos tomar as nossas decisões e atitudes baseados nos princípios e valores que vêm do Espírito Santo do Senhor. Princípios imutáveis que não mudam à medida que o tempo passa, e princípios abençoadores que nos colocam de pé. Assim como esse templo reconstruído
depois de tanto tempo de inércia, de tanto tempo dando ouvidos a quem não deviam, reaproximou o povo do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, estar sempre próximos de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, ó, cuidado, ouvido com o que ouve. O Salvador do céu está olhando para você. Voltamos agora lá às nossas EBFs, né, dos anos 90. Mas é verdade. Guarde teus ouvidos. Que seu ouvido seja uma peneira. Que ele saiba identificar palavras, né, que vêm de Deus. E certamente vocês serão muito abençoados em nome de Jesus. Então, logo mais nós nos vemos novamente no culto online à noite, às 19 horas, ou no culto presencial lá na igreja. Beijo no coração, semana de paz a todos, um ótimo começo de semana para você. Deus te abençoe. Procurar os seus conselhos para poder me orientar. Eu já tenho visto muitas quedas e o mal já não me leva se o Senhor comigo está. O que o mundo oferece são mentiras, embaraços que afastam dos caminhos do Senhor. Quem procura Jesus tem proteção, muitos anjos ao redor que te livram da pior situação. Não ande segundo os seus conselhos, dobre seu joelho, busque ao céu. Jesus tem resposta pra você. Peça se vai ver que Ele é fiel. Muita gente já se sente só e levaram a pior, pois o teimar não é saber. Creia, Deus se fala e é verdade. Não importa a sua idade, Ele fala com você. O que o mundo oferece são mentiras,
o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê